Se em 2017 Trump bloqueou a entrada de cidadãos de países muçulmanos, agora as atenções estão voltadas para a América Latina. O levantamento indica que até o ano passado, ao menos 230 mil brasileiros vivem nos Estados Unidos irregularmente. E para explorar ainda mais esse tema, nós conversamos agora com o Vinícius Bicalho, advogado, membro da American Immigration Lawyers Association. Doutor, eu gostaria de começar te perguntando sobre o republicano que pretende acabar, então, com a cidadania automática até para os filhos de imigrantes ilegais nascidos no território norte-americano. Boa noite. Boa noite, David. É um prazer estar aqui com vocês, nossos telespectadores. Ontem o presidente Trump assinou uma ordem executiva, que é um tipo de decreto presidencial, onde ele estabelece uma série de medidas. Uma dessas ordens executivas, ele termina com a cidadania automática para os filhos de pessoas indocumentadas dentro dos Estados Unidos que nasçam em território americano. E essa medida ela é mais abrangente ainda. Ela inclui, inclusive, pessoas que estão legais no país, mas com vistos temporários. É uma novidade, tendo em vista que essa cidadania através do nascimento, do direito que a gente fala do solo, ela é uma interpretação trazida no direito americano já há 156 anos, introduzida pela 14ª emenda. E hoje há uma resistência muito grande no meio jurídico, tendo em vista que a opinião unânime dos advogados que essa medida ela flerta com a inconstitucionalidade. E em relação também a essa deportação em massa que ele está prometendo, porque tudo isso gera custos também aos Estados Unidos, né? Sobre a deportação em massa, David, ele é algo que ele brada constantemente nos discursos eleitorais. E há uma certa ansiedade aqui nos Estados Unidos para como isso será implementado. Eu, particularmente, tenho severas dúvidas, até mesmo porque o presidente Trump ele deportou no seu mandato menos do que o presidente Biden e do que o presidente Obama. E o que ele fala é que ele priorizará os imigrantes ilegais que cometeram crimes dentro dos Estados Unidos. Obviamente, é uma medida que pode causar um certo clamor popular, mas que, para separar o joio do trigo, o imigrante que de fato cometeu esses crimes e será deportado do imigrante que está aqui sem status ou em uma situação menos gravosa, obviamente é um procedimento difícil, dispendioso e que pode trazer consequências econômicas. Então todo mundo aguarda para ver quais serão as medidas efetivas que serão implementadas pelo presidente. Doutor, eu vou incluir na nossa conversa o também advogado Nelson Kobayashi para que possa fazer perguntas. Doutor Bicalho, boa noite, é um prazer te receber aqui. A minha pergunta é justamente sobre essa ideia de acabar com a nacionalidade dos que nascem nos Estados Unidos, filhos de imigrantes. Essa é uma ideia já manifesta pelo presidente, mas imagino, não tenho conhecimento, que isso precise de uma aprovação no Congresso e depois até de um endosso da Suprema Corte, caso isso seja judicializado. Não sei se o mecanismo lá é muito parecido com o que a gente tem aqui no Brasil. Qual a sua projeção para esse debate, tanto no Congresso quanto também em uma eventual discussão na Suprema Corte americana desta mudança da nacionalidade daquele que nasce nos Estados Unidos, filho de estrangeiros? Nelson, boa noite, é um prazer falar contigo. Assim como no Brasil, aqui nos Estados Unidos, nós temos uma hierarquia legal. A nacionalidade prevista para quem nasce dentro do território americano, ela foi instituída pela 14ª emenda. É uma emenda à Constituição. E nós sabemos que qualquer emenda é uma alteração do texto constitucional. Então, no entendimento jurídico, isso só poderia ser alterado com uma nova emenda constitucional. E nós não tivemos um processo legislativo que permita isso. O que nós já temos no atual momento? Organizações não governamentais que defendem direitos civis já ajuizaram ações que questionam a constitucionalidade disso. O grande ponto, e que é a grande interrogação da sociedade americana no atual momento, é que o presidente Trump ele tenta implementar isso no ápice da popularidade, no dia 1 de governo. E ele tem a maioria no Congresso e a maioria na Suprema Corte. Contudo, o que a gente vê nos Estados Unidos, que qualquer alteração legal, o país ele tem uma visão muito conservadora. E não há uma votação em massa dos republicanos ou democratas nesses temas bem delicados. Então, o entendimento geral em que pese a maioria de Donald Trump, tanto no Congresso quanto na Suprema Corte, ele terá dificuldade para fazer valer essa emenda que trata da nacionalidade.
vista que ela pode ser questionada tanto no judiciário e o próprio legislativo deveria agir para uma nova emenda constitucional para suprir uma eventual derrota de Trump na corte americana. Agora, doutor, em relação às pessoas que pretendem ir aos Estados Unidos ou aquelas que querem tirar o visto, por exemplo, tendem a enfrentar mais burocracia ou quando chegam ao país, mesmo que legalmente, os questionamentos serão mais amplos em relação a essas pessoas nas viagens? David, eu não acredito. Tá? O presidente Trump ele tem uma visão nacionalista e ele é um homem de negócio. E o turismo, seja de negócio ou turismo de lazer, ele é extremamente importante para a economia americana. Orlando, que é a cidade que eu falo, recebe 72 milhões de turistas por ano. O estado da Flórida, como diversos outros estados americanos, tem o turismo como uma das principais indústrias. Para o imigrante que vem legalmente, o imigrante qualificado, quem vem estudar em uma universidade ou mesmo fazer atividade turística, naturalmente o país continuará com as portas abertas. Mas as pessoas que distorcem as características desse visto, querem vir aparentemente como turistas, mas ficar no país, certamente terão o maior escrutínio das autoridades americanas. Bom, nós conversamos com o Vinícius Bicalho, advogado, membro da American Immigration Lawyers Association, a quem eu agradeço demais a presença aqui no Jornal Jovem Pan. Boa noite, David. Foi um prazer. Boa noite.